Olá, hoje vamos falar sobre a dívida ecológica. O direito à vida e ao ambiente equilibrado é tão importante que a questão ambiental recebeu destaque na Constituição Federal Brasileira. Está lá no artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vimos então que trata-se de um direito ao mesmo tempo individual, coletivo e transgeracional. Pouco se fala da dívida ecológica no Brasil, apesar de até o Papa Francisco tratar desse tema em vários documentos e vídeos. Precisamos desenvolver o próprio conceito de dívida ecológica, que vai muito além de algo entre países do Norte e Sul. Envolve interesses dos maiores bancos e corporações do mundo, na busca insaciável de lucro, sem o menor escrúpulo em relação à vida do planeta. Precisamos identificar todos os atores envolvidos na dívida ecológica, tratando o tema de forma integral. É preciso considerar o valor verdadeiro das riquezas subtraídas historicamente. Além disso, observar que esse preço baixo tem sido estabelecido de forma arbitrária no exterior, a maioria pela Bolsa de Londres e Chicago. É preciso estabelecer o montante histórico do dano provocado, não só pelo valor baixo dos minerais subtraídos, como também o dano às florestas, serras, rios, animais extintos, vidas humanas suprimidas e todo o dano à natureza. A dívida ecológica tem comprometido a vida no planeta, como vimos pelos incêndios de grandes proporções na Amazônia e também pelo aumento desenfreado do desmatamento. O crime de Mariana evidenciou quem são os responsáveis pela dívida ecológica ali naquele momento: BHP Billiton, Vale e Samarco. Fotos de satélite mostraram que o município de Bento Gonçalves ficou completamente soterrado. Várias pessoas morreram. O Rio Doce morreu. Inúmeras espécies de peixes e animais que ali existiram foram extintas. Além disso, houve prejuízos econômicos. Várias atividades comerciais, turísticas foram destruídas. Fotos do Rio Doce completamente contaminado e peixes assassinados foram impressionantes. Outro exemplo de dívida ecológica é a exploração de nióbio em Araxá. Inúmeras notícias denunciam que as antigas águas curativas de Araxá deram lugar à água contaminada pela exploração irresponsável do nióbio. A violação ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade também ficaram evidenciados na exploração acontecida em Belo Monte, quando da construção da usina hidrelétrica. Comunidades indígenas foram deslocadas com grande desrespeito, enquanto toneladas
de ouro e diamante eram extraídas de Belo Monte, a empresa canadense Belosan anunciava a venda desses minerais da melhor qualidade extraídos no Brasil. Outro crime cometido em Brumadinho, Minas Gerais, deixou centenas de mortos. As fotos antes e depois do rompimento da barragem dão a dimensão do crime cometido. Comunidades soterradas, devastação ambiental de grandes proporções. Inúmeras notícias denunciam que a empresa Vale tomou conhecimento do risco de rompimento antes do ocorrido. Também na região de Belo Horizonte, cujo símbolo é a Serra do Curral, a mineração já comeu a parte de trás da serra, como mostram as fotos. E do outro lado, a infâmia, noticiada como reurbanização, na verdade corresponde a uma grande especulação imobiliária que pretende construir empreendimento de 1 milhão de metros quadrados ao pé da Serra do Curral, conforme notícia publicada no próprio site do município de Belo Horizonte. Quando analisamos os orçamentos públicos, a receita decorrente da exploração da mineração no Brasil é praticamente zero. E o investimento em gestão ambiental é de apenas 0,12%, ou seja, quase nula também. Enquanto que para a dívida pública, que tem sido a desculpa para privatizações, para ajustes fiscais que chegaram a fazer parte agora da Constituição com a Emenda Constitucional 95, contra-reformas e vários outros mecanismos que geram dívida, consome quase 40% do orçamento federal. Nós precisamos desencadear um processo que permita reunir pessoas interessadas em enfrentar o tema da dívida ecológica. Precisamos conhecer outras experiências, fontes de informações sobre dívida ecológica, inclusive legislação correlata, a fim de construir uma base de dados. Precisamos construir conjuntamente o conceito correto de dívida ecológica. Conhecer os instrumentos causadores dessa dívida e todos os danos e impactos por ela gerados. Identificar os agentes envolvidos, ativos e passivos. Desenvolver metodologias e mecanismos de levantamento dessa dívida. Estabelecer o período de apuração, tanto da dívida atual como histórica. Chegar a estabelecer a fatura da dívida ecológica que será cobrada pelo povo. Instituir mecanismos de controle social constante, com participação popular efetiva, identificando e exigindo a reparação e punição dos agentes provocadores de dívida ecológica. Algumas pessoas rejeitam qualquer proposta de modificação desse fracassado modelo econômico que só tem provocado escassez, aumentado a desigualdade social e gerado dívida ecológica que está comprometendo a vida no planeta. Nós acreditamos que é possível e urgente mudar esse modelo econômico. É hora de virar o jogo, garantir que as riquezas que existem no Brasil estejam presentes na vida de todas as pessoas e não mais pilhadas por esses geradores de dívida ecológica. É hora de virar o jogo. Vem com a gente, acesse as páginas da Auditoria Cidadã da Dívida e participe da campanha.